O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Vocês podem se acomodar, por favor. Hoje temos que, já num primeiro momento, fazermos a relação da imagem da lepra, que está presente hoje na liturgia, tanto nas recomendações da primeira leitura, do Levítico, quanto aqui no Evangelho, esse encontro pessoal de Jesus com o leproso. Então, para a gente conseguir fazer a leitura profunda do que a liturgia nos propõe, a gente tem que fazer essa comparação. Na liturgia de hoje, a lepra, ela é símbolo do pecado. O mesmo mal que a lepra fazia e pode fazer com o corpo humano, o pecado realiza na vida de uma pessoa, no seu íntimo, no seu interior, na sua vida espiritual. A mesma deformação que a lepra pode gerar numa pessoa fisicamente falando, o pecado pode deformar nossa vida, nossas intenções, nossos relacionamentos, o nosso contato. A lepra pode distanciar-nos das pessoas por causa do contágio. O pecado nos distancia de Deus e, em certos casos, inclusive das pessoas, né? Então tenhamos essa ideia, e de que é Jesus, que é Deus, que pode nos salvar da lepra, do pecado, que o pecado então é uma doença, né, que corrói e desfigura a nossa vida, e é Deus a quem nós apelamos. O curado aqui, o leproso do Evangelho, o modo com que ele se dirige é uma apelação. A quem de direito? Deus, que o único que pode salvar da lepra, o único que pode perdoar nosso pecado é Deus. É diante dele que a gente suplica e espera uma ação. Então, olhando a primeira leitura, né, todas as recomendações do Levítico, vocês sabem que a lepra é a doença que vai desfigurando a pessoa, além de ser extremamente contagiosa. Acho que até, eu não sei se eu vou falar uma besteira, que eu não fui atrás disso, mas não sei se tem cura até hoje, né? Tem cura? Não tem cura, continua não tendo cura. Talvez o contágio hoje não seja assim tão incidente como era aqui nesse tempo. E a lepra, a pessoa ia perdendo os dedos, a mão, a orelha, a boca, ela ficava desfigurada. E tem uma recomendação aqui, além da desfiguração da doença, a pessoa tinha que ficar numa vila separada, longe de todo mundo, ninguém podia chegar perto. Tinha lugar que eles usavam um sino pendurado no pescoço, você escutava o barulho do sino, você sabia que tinha um leproso. Então a humilhação que a lepra já trazia fisicamente para a pessoa, ainda ela tinha que gritar para os outros que ela era impura, para não chegar perto dela, ela não podia mais viver com a família, ela não podia mais ir no templo,
ela não podia mais conviver, vivia uma situação terrível, né? Eu fiz algumas anotações, né? Quais os efeitos da lepra? O isolamento, a corrupção física. A lepra desfigurava a pessoa, tirava a sua dignidade. Então, como eu já disse para você, e a lepra, segundo o Levítico, a lei, o que dizia sobre o leproso? Você é um impuro. A tua impureza contagia. Então a gente pode aplicar esses esquemas da lepra àquilo que o pecado pode causar na nossa vida. Então o pecado, antes de mais nada, o que é o pecado? Pensemos assim como Giovanni Duns Scoto: toda nossa escolha errada, toda escolha que a gente faz na vida errada, fora de Deus, a gente pode considerar como nosso pecado. Deus fala para a gente o que Ele quer da gente, e somos livres para escolher. Olha a força e o poder do verbo escolher. Escolhe quem tem liberdade. Eu escolho amar ou escolho odiar? Eu escolho Deus ou escolho não ser de Deus? Eu escolho perdoar ou escolho guardar ódio no meu coração? Eu escolho ser uma pessoa nova, diferente? Escolho roubar ou não roubar? A escolha. Deus nos dá liberdade para fazermos escolhas na vida, e algumas escolhas nossas erradas, longe de Deus, acabam colocando a gente em situações difíceis, no relacionamento com as pessoas, na vida profissional de cada um de nós, e etc. E na nossa vida com Deus também, né? O nosso contato, nosso relacionamento com Deus. E o pecado, nessa escolha, nesse pensamento, acaba nos isolando, nos corrompendo, desfigurando a beleza da imagem e semelhança de Deus, que também está em nós, dentro do nosso coração, no nosso rosto, e tira a nossa dignidade. E aí eu fiz aqui uma anotação separada, né, porque a lepra é contagiante, e a gente precisa tomar cuidado também, se não tem gente pecadora que está contagiando a gente, levando a gente a pecar também. Eu não faço, mas faço com o outro. Ah, mas foi o outro que fez. Você escolheu estar com essa pessoa, e você está indo por um caminho não muito agradável. Se tem alguém na tua vida que não está te ajudando a ser de Deus, que não está te ajudando a viver em família, que não está ajudando você a trabalhar bem, que não está ajudando você a viver plenamente a sua vida, afaste-se. É escolha tua. Ter perto de você pessoas que te incentivem, que te apoiem, que te amem, e que por isso vão ajudar você a ser uma pessoa melhor, inclusive corrigindo às vezes a gente, não é? Dizendo: olha, isso aqui não é bom, esse caminho não é correto. É uma escolha nossa, termos pessoas que nos contagiem positivamente, para nós nos tornarmos pessoas melhores. Então o livro do Levítico, a primeira leitura, está ajudando a gente a fazer essa comparação, colocando o dano do pecado, essa palavra que abrange tantas coisas e tantas situações. Então nós vamos para o Evangelho, porque no Evangelho acontece aqui um encontro entre Jesus e uma pessoa leprosa. O leproso, ele era convidado a se afastar. Então chegava alguém, ele tinha que ficar longe. Olha o que o leproso faz: ele se aproxima de Jesus. Ele é corajoso, hein? Esse leproso aqui é corajoso. Chegou perto de Jesus. Espantosamente, Jesus quebra todas as leis mosaicas, porque o judeu não podia tocar o impuro, nem a mulher que estava menstruada, porque o sangue era sinal de impureza. Então toda mulher mensalmente se tornava impura, e ela tinha que ir ao templo se purificar. Não se podia tocar o defunto, porque era impuro. Então todo que tocava uma pessoa morta se tornava impura.
muito mais o leproso. Tocar o leproso era impuridade, era impureza, principalmente porque era contagiante. Então eles usavam da lei mosaica, da religião, para ajustar situações sociais, e no caso aqui sanitárias, né? Não pode pôr a mão no leproso. Se bem que eu também acho que não devia pôr a mão no morto de forma alguma, né? Nem aqui, em qualquer lugar, né? Já está cheio de coisa errada lá e fica pondo a mão, beijando, passando a mão, né? Eu também não concordo, acho que não devia. Mas quem sou eu, né? Nessa hora para falar alguma coisa. É impureza. Olha, o leproso se aproxima de Jesus, conversa, e Jesus põe a mão no leproso, diz ele, toca o leproso. Em outras, vocês lembram quando ele está em Naim, e a mulher está saindo com o filho, ele vai lá e põe a mão, devolve a vida. Jesus quebra regras para devolver a dignidade da pessoa. Então ele se aproxima daquela pessoa que é um leproso, ele toca aquele leproso, e tocando aquele leproso, é Jesus que toca a nossa humanidade, ferida pelo pecado, ferida pela doença, ferida pela tristeza, nossa humanidade ferida em tantas situações pelo abandono, as pessoas que esquecem os outros, é uma lepra, quando você esquece e deixa alguém isolado, esquecido da tua vida. O leproso se aproximando, ele se dirige a Jesus, fazendo uma súplica, e ele não pede como os outros, Senhor, tende piedade, Senhor, me cura. Não é essa a fórmula que o leproso usa na sua súplica. Ele usa uma expressão muito usada no ambiente sacerdotal do templo, é uma apelação, se tu quiseres, vírgula, tu podes. Eu sei que você tem o poder, então é para você que eu peço, mas se tu quiseres, não te obrigo. Que humildade e que consciência tinha aquele leproso na sua humanidade, na sua condição, na sua dor, no seu sofrimento, de quem era Jesus. Jesus era Deus, ele sabia a quem ele estava se dirigindo, ele sabia que era a única oportunidade da vida dele, né? Não exige, mas eu escrevi para não esquecer, ele reconhece o poder de quem pode curá-lo. Então em Jesus coincide o poder de realizar e o poder de querer realizar. Ele tinha o poder, só ele podia curar da lepra, e ele é que tinha o poder de decidir se ele queria ou se ele não queria. De quem é esse poder? É de Deus. O leproso reconhece isso na pessoa de Jesus. Se tu queres, tu podes. A gente precisa começar a aprender de novo, né? A reconhecer quem é que tem o poder e quem é que tem o poder de decidir exercer o poder sobre a nossa vida, né? Se tu queres, tu podes. Imediatamente Jesus tocando, ele responde: eu quero ser curado. Jesus vai ter sempre uma palavra positiva, incentivadora. Ele quer o nosso bem, ele quer o melhor para nós, ele quer a nossa dignidade, ele quer tirar-nos do pecado, das situações que destroem a vida da gente, que desfigura a vida da gente. Quantas situações podem estar ali machucando a gente por dentro, machucando a nossa consciência na hora das nossas tomadas de decisão. Se você se sente assim, coloque-se hoje diante de Jesus, né? Faça o mesmo apelo: Jesus, se tu queres, tu podes, né? Mudar a minha condição de vida, o meu modo de pensar, a situação que eu estou vivendo no meu matrimônio, no meu trabalho, com as pessoas que estão dentro de minha casa. E aqui dentro dessa resposta de Jesus, as palavras usadas, elas indicam que
que Jesus teve compaixão. Então é bom lembrar de onde vem a compaixão. Foi o sentimento gerado em Jesus quando ele se vê diante dessa apelação. Algo que mexeu, comoveu Jesus, ele sentiu compaixão. Então Jesus não estava ali simplesmente arbitrariamente exercendo poder. Ele podia fazer isso, não é assim que ele faz. O pedido, a apelação, a situação daquele leproso comove, enche Jesus de compaixão. E a palavra que está indicada aqui no nosso texto, no original grego, splanknizomai, que é para indicar que é um sentimento que nasce das entranhas. E a palavra hebraica que indica o mesmo sentimento é Ramam, é o sentimento que uma mãe sente. E uma mãe sente Ramam, sabe aonde que ela sente Ramam? No útero, quando ela está grávida, ela sente que tem alguma coisa dentro dela. Então essa sensação, por que o uso dessas palavras? Para indicar que foi algo que Jesus sentiu profundamente. O que ele sente por você? Ele se comove diante da tua situação, diante da tua vida, e espera que você apele para ele. Faça para mim alguma coisa, se o Senhor quiser, se o Senhor puder, e liberta, né, a minha vida, se tu quiseres. Então o que nós temos que fazer na hora do nosso sofrimento, na hora do nosso desespero, que às vezes são causados, né, sofrimento, desespero, depressão, tristeza, angústia. Qual é a causa de tudo isso? Às vezes na nossa vida hoje, os nossos vícios, as coisas que ainda a gente não conseguiu superar, as situações de pecado que às vezes a gente se encontra, né, traindo na consciência, no coração, pessoas que estão conosco. Isso tudo pode nos tornar leprosos. É decisão nossa, né? Vontade nossa, querer ir a Jesus e dizer para ele: se tu queres, tu podes. Fazer para ele uma apelação. Ele pode fazer tudo, ele pode mudar a nossa vida. Ele vira a gente do avesso se for preciso, com a intenção de fazer de todos nós pessoas melhores, mais realizadas, felizes, alegres, capazes de ver em tudo, em todas as situações, um motivo de nos alegrarmos, de louvarmos a Deus, né? Estamos aqui agora. Ele é maior do que todas as coisas e só Ele pode realmente fazer por nós algo diferente.